se permitam estar aqui, se permitam se dar esse tempo para olhar para dentro, para olhar para o corpo, que é o que a gente veio fazer hoje. O objetivo do nosso encontro, então, é ajudar a cada uma a reconhecer o corpo como um sistema inteligente de orientação emocional. Vamos também diferenciar, intuição, ansiedade e medo, identificar sinais corporais de sim e de não, e desenvolver confiança na prática, na própria percepção interna, sustentando escolhas conscientes no dia a dia. O corpo guarda a história que a mente tenta esquecer. Então, para ele, o corpo registra experiências emocionais antes que elas se tornem narrativas conscientes. Então, ele afirma que o corpo sinaliza segurança ou ameaça antes da mente racional interpretar. E a mulher intuitiva escuta o corpo como território de verdade e instinto. Muitas de nós foram ensinadas a ignorar esses sinais do corpo e confiar apenas na mente. Então, para a gente refletir, você já disse sim com a boca enquanto o corpo se fechava? Quem não, né? Sempre vai olhar diretamente para o corpo também, justamente por conta dessa ideia, de toda essa questão que envolve o corpo, e do corpo realmente ser esse instrumento que traz informações antes mesmo da nossa própria consciência. Antes da gente tomar consciência do que está acontecendo com a gente, o corpo, ele já traz esses sinais, esses sintomas. Ansiedade, medo e intuição não são a mesma coisa. Então, vamos diferenciar aqui rapidamente. A ansiedade, o corpo acelera, né, aquela sensação de o corpo acelerado, pensamento muito voltado para o futuro, preocupação com o futuro, ou medo do futuro, sensação de urgência, que preciso logo, tem que ser para ontem. A gente até fica, a respiração até é mais acelerada também, é tudo acelerado, assim, na ansiedade. E contrações difusas. O medo, o corpo em alerta, ligado à ameaça real ou memória emocional. Ou seja, então, o medo muitas vezes está ligado a uma memória que a gente traz da infância, digamos assim, algum trauma que fica registrado no nosso corpo. Pode ser isso também. E pode paralisar ou querer fugir. São alguns sintomas aí de quando nós estamos com a sensação de medo. E a intuição, o corpo é presente, a sensação é clara, mesmo que desconfortável. A intuição, então, ela não grita, ela vem no intuito de informar, e pode vir com calma, expansão, firmeza, mais suave. A ansiedade grita e a intuição sussurra. E aí eu trouxe um vídeo que eu acho que, de repente, algumas de vocês já devem ter tido contato com esse vídeo, mas ele traz uma ideia mais clara para a gente. A autora, Caroline Myss, ela traz essa questão da intuição, que deixa a gente mais informada da diferenciação, né? Deixa a gente ter mais clareza, mais certeza de quando é a intuição que está nos falando e não uma, entre aspas, paranoiazinha na nossa cabeça. E muitas mulheres, às vezes, também tendem a confundir. Onde o corpo diz sim e onde o corpo diz não. Vamos refletir. Onde no corpo você sente expansão, calor e relaxamento? E onde sente aperto, peso e fechamento? Então, o sim costuma vir com ampliação, expansão, né? Costuma vir com relaxamento, sensação boa. O sim, ele vem caloroso. E o não vem com contração e retração. O não, a gente meio que se fecha, né? São sensações que a gente, aos poucos, tem que fazer esse exercício nas nossas decisões diárias, né? Que muitas vezes a gente não faz isso e dá respostas muitas vezes automáticas, principalmente em questões de trabalho, em questões de relacionamento. Às vezes a gente quer dizer não e a gente acaba dizendo sim por uma questão mesmo no automático. Mas a gente precisa respirar fundo, aprender a respirar fundo, aprender a se conectar com o nosso corpo, a não dar respostas no automático, a pensar um pouco antes, a tomar o nosso tempo para decidir. Às vezes é melhor um talvez, deixa eu pensar um pouquinho e aí eu te dou a resposta, do que a gente simplesmente vomitar aquela resposta que nem sempre é a resposta certeira que a gente realmente gostaria de dar. Então, é importante a gente fazer esse trabalho simbólico e esse exercício diário de sim e de não, né? Sentir o sim, que eu acredito que cada um de nós tem uma maneira de entender, de interpretar o nosso sim, com essa forma calorosa, essa ampliação, esse relaxamento, e o não como esse fechamento, essa retração, né? Tipo, essa contração, assim, o corpo parece que se fecha, a gente diz sim, mas o corpo está fechado.
aquilo, na verdade, para nós, era para ter sido um não. Então, a gente tem que observar realmente, diariamente, isso, porque são essas questões que muitas vezes a gente passa por cima, essas pequenas decisões diárias, que faz o corpo adoecer. Quando a gente diz sim, quando, na verdade, queria dizer não. Né? A gente engole muito sapo, às vezes, né, nessas questões. E essa atitude é o que faz o corpo cada vez ficar mais pesado, né? Os ombros pesados, a gente sente, tipo, são muitas vezes decisões que a gente toma de forma errônea, de forma automática e não pensada. Então, para o autor, Peter Levine, o corpo busca naturalmente autorregulação e segurança. Então, quando a gente não se sente segura de dar uma resposta, o melhor é a gente esperar. Não, deixa eu pensar um pouquinho, dá uns minutinhos, depois eu te dou uma resposta, pode ser? Tranquilo, ninguém vai ficar... e se a gente se sentir pressionada, aí sim a gente tem que colocar esse limite, né? Ah, eu preciso de uma resposta agora. Agora eu não tenho uma resposta, infelizmente. Eu sinto muito, me desculpe, mas assim que eu tiver uma resposta, assim que eu pensar com mais calma, eu lhe dou uma resposta. Eu acho que é a melhor forma da gente conduzir esse tipo de situação. Intuition is your form of recognizing I'm getting information. You won't become clearly intuitive if you don't have the capacity or the courage to follow your small intuitive hits. If you can't follow that, you sure aren't going to get a big one. How do you know when it's truly intuition and not wishful thinking? Because intuition makes you feel uncomfortable. Fantasy doesn't. It's that kind of funky feeling. It's like a little battery that gets plugged into your solar plexus, gets plugged into your gut. And it begins to throb constantly. It's relentless. And it gets louder at night. Intuition becomes absolutely obnoxious at night until you start doing something about it. And when you start following it, then you begin to experience the phenomenon of synchronicity. What intuition generally does is it's a form of guidance to make the right choices today so that your tomorrow plays out the way it should. When you get an intuitive hunch, and usually intuitive hunches will direct you to take the most outrageous path in your life, take it.